Bem-vindo ao Trabalho em Revista. Os magistrados do trabalho no Brasil, reunidos em sua associação nacional, não têm medo de envolver-se em temas polêmicos. Redução da jornada de trabalho, proteção ao emprego e mudanças na penhora online de contas bancárias de devedores. E é com o presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, Cláudio Montesso, que a gente conversa agora. Presidente, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho participou recentemente em Brasília de uma marcha contrária ao projeto de emenda à Constituição, a PEC 12, que trata dos precatórios. O que é que vocês não concordam? O que que muda no texto? Como é que é feito hoje o pagamento de precatórios para os nossos telespectadores? Aqueles que têm alguma dívida, algum crédito para receber do poder público, especialmente nos estados e dos municípios, sabem perfeitamente que não é possível você simplesmente entrar no poder público e penhorar um computador, um automóvel ou qualquer coisa do gênero para satisfação dos seus créditos. A pessoa precisa se socorrer de um instrumento chamado precatório, que é uma ordem de pagamento que o judiciário encaminha ao executivo, através do qual o executivo é obrigado a colocar aquilo no orçamento do ano seguinte e pagar aquela dívida ali inserida no orçamento. Infelizmente, nem governadores, nem prefeitos, de um modo geral, a União está fora, porque normalmente a União paga esses precatórios, mas os governadores e os prefeitos, infelizmente, não cumprem esses precatórios. Ainda que seja emitida a ordem de requisição do valor, eles acabam não cumprindo e deixando essas dívidas se acumular. Não é uma coisa atual, é uma coisa já de tem muito tempo, tanto que já houve 2 emendas constitucionais à Constituição de 1988, ampliando os prazos para a liquidação desses precatórios, mas agora surgiu uma nova emenda e que teve uma tramitação mais rápida e mais célere em razão do fato de ter havido uma perda de receita tributária por parte da União, que por sua vez deixou de repassar também esses créditos aos municípios e aos estados, que quer alongar ainda mais esse pagamento. Pela emenda, para que você tenha uma ideia, as pessoas não vão mais poder exigir o seu crédito integral do estado ou do município. Esses créditos estarão limitados a até 40 ou 60 salários mínimos, dependendo da situação que você tiver e dependendo do ente público que você estiver cobrando. Esse valor você pode pegar ele todo, mas o resto vai entrar num parcelamento que pode ser feito a perder de vista ou então em um leilão público em que você eventualmente teria que fazer um desconto no seu crédito para poder recebê-lo integralmente de uma vez só. Se você fizer assim, você até recebe, mas com alguns descontos, ou com um desconto bastante significativo. Nós achamos que isso não é justo porque desrespeita exatamente as decisões judiciais, porque desrespeita as pessoas que levaram anos para poderem obter esse reconhecimento do direito perante o Poder Judiciário e, evidentemente, agora estão em vias de poder receber e não vão mais receber. Há um estudo dizendo que o Estado do Espírito Santo, por exemplo, se reservar a cota que está prevista nessa emenda para pagar as suas dívidas, a parcela da sua receita para pagar as dívidas todas que tem com o precatório, vai levar mais de 100 anos, ou 150 anos aproximadamente, para liquidar tudo. Não é razoável isso, principalmente quando nós estamos diante de uma situação em que os 3 poderes assinaram até um pacto pela celeridade e pela efetividade do Poder Judiciário. Essa emenda vem na contramão disso e nunca é demais dizer para as pessoas que é claro que ninguém vai lembrar nessa hora que o precatório está deixando de ser pago porque o governador ou o prefeito deixaram de quitar. Vão botar a culpa no Poder Judiciário que efetivamente não conseguiu fazer valer as suas decisões. E, doutor, no caso de vocês, da Associação de Magistrados do Trabalho, vocês lidam com precatórios trabalhistas, que é dívida alimentar. Esse é um processo mais grave, mas no caso específico deles, ainda essa emenda faz uma ressalva, mas sempre com essa limitação que eu disse. Se for verba alimentar, dependendo da pessoa, se a pessoa, por exemplo, tiver mais de 60 anos, o valor é um pouco maior. Se for crédito alimentar para uma pessoa de menos de 60 anos, o valor é menor. Mais ou menos, para quem tem menos de 60 anos, mais ou menos em torno de R$14 mil pelos valores de hoje. R$14 mil que poderiam ser requisitados imediatamente. Se eu tiver uma dívida de 150 com o Estado, de caráter alimentar, eu só recebo 14. E os 90% da minha dívida total que ainda tem para receber, sabe-se lá como é que eu vou poder conseguir receber. Presidente, uma outra bandeira de luta da Associação Nacional de Magistrados é com relação à penhora online. Foi aprovado recentemente no Congresso Nacional mudanças nessa penhora e está agora nas mãos do presidente para a sanção. O que muda também nesse caso da penhora online com esse novo projeto? Na realidade, o projeto em que foi inserido esse dispositivo legal, ele não guarda nenhuma relação com a penhora online.
foi a medida provisória 449, que fala do alongamento do pagamento de dívida de credores para com o Estado. Nessa medida provisória, no projeto de lei de conversão, trazido pela Câmara dos Deputados, para nossa surpresa, foi inserido lá o artigo 70, que retira da penhora online as empresas pequenas e médias empresas com relação à própria possibilidade de se fazer penhora online, vamos dizer assim. E isso para a gente não é razoável, porque não se faz ressalva. Eu acredito até que a ideia do legislador naquela hora era para ressalvá-los da possibilidade de penhora online dos créditos tributários que o Estado tem para cobrar. Mas como ele não faz ressalva, o que fica valendo? Fica valendo o texto de lei do jeito que está. Então fica valendo também para empregadores que eventualmente estejam devendo aos seus empregados. Então se o juiz do trabalho quisesse utilizar a penhora online nessas empresas, não vai poder, de acordo com o dispositivo que está ali. Como nós achamos que o dispositivo é oportunista do ponto de vista de ter sido colocado numa legislação que nada diz respeito a esse assunto, e ao mesmo tempo ele trata um tipo de devedor de uma forma muito diferenciada dos demais, porque só as pequenas e médias empresas. Por exemplo, a pessoa física não tem essa ressalva. A pessoa física, se for empregadora, ela possivelmente poderá vir a sofrer essa penhora online. No caso de um empregador, de empregado doméstico, por exemplo, apenas para dar um exemplo, podia ser outro qualquer, mas o empregador doméstico, ele vai poder sofrer a penhora online. Então, por que razão se dá esse tratamento discricionário? Nós achamos que isso atrapalha a efetividade da jurisdição, atrapalha a eficiência da justiça, especialmente da justiça do trabalho. Nunca é demais dizer que essas pequenas e médias empresas, em regra, são empresas que não têm patrimônio, não têm bens significativos para serem vendidos. Não dá para entrar na empresa, por exemplo, penhorar telefone hoje não vale mais nada, computador com 2 meses de uso já perdeu 50% do seu valor. Ou seja, não tem condição de você fazer outros tipos de penhora, outros tipos de arrecadação de bens para poder satisfazer o empregado. A penhora online era a única e mais vamos dizer assim, mais eficiente na liquidação desse crédito. Com esse artigo, nós achamos que nós podemos dar alguns passos atrás e, mais uma vez, vamos botar a culpa no Poder Judiciário, que ele não consegue entregar a prestação jurisdicional rápida. Por isso, encaminhamos um pedido de veto ao presidente da República. Presidente, a ANAMATRA também está discutindo a agenda trabalhista na Câmara dos Deputados. Além desses 2 projetos de lei que nós falamos agora, outros temas preocupam a ANAMATRA? Eu acho que nós temos que tentar estabelecer uma pauta trabalhista no Congresso Nacional que não tem se debruçado muito sobre as questões do trabalho nos últimos anos. Existe uma grande quantidade de dispositivos constitucionais que dizem respeito ao direito do trabalho que não foram regulamentados. O mais evidente de todos é o inciso 1º do artigo 7º da Constituição, que fala de proteção contra a despedida arbitrária. 20 anos depois, nós ainda não temos nenhum projeto de lei votado nesse sentido. Então é preciso a gente incentivar isso. Nós até tivemos um contato com alguns partidos políticos do Congresso que têm uma preocupação nesse sentido, querem encaminhar projetos nessa linha de ação, e eles nos pediram algumas colaborações. A ANAMATRA edita todos os anos a sua agenda legislativa em que ela entrega aos parlamentares, e por incrível que pareça, foi a partir dessa agenda que eles nos contactaram para pedir sugestões. E eu acho que nós precisamos debruçar sobre elas nesse exato momento, especialmente no momento de crise. Nós nos preocupamos muito com a questão das demissões coletivas, por exemplo. Nós aplaudimos bastante as decisões dos tribunais do TRT de Campinas ou do TRT de Belo Horizonte, que tinham interpretado que não poderia haver essa demissão coletiva sem que houvesse antes uma negociação por parte do empregador com o sindicato e sem que o empregador justificasse economicamente as razões pelas quais estavam demitindo. Quando ele não justificou, o tribunal entendeu que havia abusividade do direito de dispensa nessa hora e, portanto, impôs uma indenização. Infelizmente, o presidente do TST cancelou essa decisão, ou pelo menos enquanto se aguarda o recurso, não está dando eficácia à decisão e esperamos que, de repente, o TST possa até modificá-la no futuro próximo. A nosso juízo, já havia fundamentos jurídicos suficientes no texto constitucional, princípios constitucionais que poderiam abarcar esse direito. Mas, para evitar dúvidas, nós também estamos encaminhando ao Congresso, através de algum grupo de deputados, um projeto nesse sentido para estabelecer as regras de como se dão as demissões coletivas. Presidente, ainda dentro dessa questão de proteção ao emprego, uma pesquisa recentemente divulgada pela ANAMATRA demonstra que a maioria dos juízes é favorável à proteção ao emprego. Que proteção é essa? Mas isso o senhor responde. Daqui a pouco a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente já está de volta.
A busca contínua pela melhoria no atendimento e pela rapidez na solução dos processos faz da Justiça do Trabalho a justiça mais eficiente em Mato Grosso. Através da ouvidoria, nosso usuário, que é você cidadão, pode fazer suas reclamações, elogios, dar sugestões e assim contribuir para a melhoria dos serviços. Você pode contatar a ouvidoria via e-mail através do nosso site, por telefone, depositando os formulários preenchidos nas urnas ou pessoalmente com um dos nossos atendentes na sala da ouvidoria, que fica localizada no andar térreo do Fórum Trabalhista de Cuiabá. Faça uso da ouvidoria. Estamos prontos para atendê-lo. Estamos de volta com o programa Trabalho em Revista, que hoje recebe o juiz Cláudio Montesso, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Presidente, a ANAMATRA divulgou recentemente uma pesquisa que fez junto aos seus associados, tratando do pensamento, o que pensa, quem é, o que pensa os magistrados. E nela apareceu que a ampla maioria é favorável à proteção ao emprego. Que proteção é essa que vocês são favoráveis? Bem, eu queria focar um pouco na questão da pesquisa para talvez a gente chegar a essa conclusão. O objetivo dessa pesquisa, trazida na minha gestão, nós resolvemos fazê-lo, era dar uma atualizada numa pesquisa que já tinha sido feita alguns anos atrás, chamava-se Perfil da Magistratura Brasileira, e que envolveu todos os ramos da justiça, de modo geral. Agora não. Agora era um foco exclusivamente no juízo do trabalho. Imaginar o que eles pensavam. E a pesquisa não se limitou exclusivamente a questões relacionadas a direito do trabalho ou à vida do juiz de um modo geral. Nós queríamos saber o que os juízes pensam, por exemplo, sobre temas polêmicos da sociedade, sobre aborto de anencefalo, sobre drogas, sobre sexualidade, sobre tudo, para que nós pudéssemos ter uma visão, de fato, afinal de contas, como é que é esse juiz hoje, como é que ele se insere nos debates com a sociedade. E o resultado da pesquisa me foi muito feliz, muito gratificante, porque na maior parte dos problemas, eu diria quase todas as questões trabalhistas, vamos dizer assim, respondidas, estão muito de acordo com a linha de atuação que a ANAMATRA tem tido, inclusive esta, que é a questão da necessidade da proteção ao emprego. Eu disse para você anteriormente que, na verdade, aquela questão do artigo 7º, inciso 1º da Constituição, é que é fundamental. Nós precisamos criar mecanismos que eliminem essa mobilidade exagerada do contrato de trabalho ou da contratação de empregados. Eu costumo dizer que o Brasil é um campeão mundial de rotatividade de mão de obra. No mês de março, parece que o Ministério do Trabalho deu um dado para nós que tinha sido criado mais de 1.300.000 empregos naquele mês. Mas, em compensação, tinham sido demitidos 1.300.000 empregos, 1.300.000 pessoas também naquele mesmo mês, com um saldo de 30.000 pessoas. Será possível que o Brasil realmente criou 1.300.000 empregos em um mês e perdeu 1.300.000 empregos naquele mês? É claro que não. A maior parte desses trabalhos, eu diria até que talvez 90% dessa troca aí, foi simplesmente a substituição de um empregado por outro. Então nós temos uma cultura que não preserva as relações de trabalho. Nós estamos tentando convencer o empresariado de que isso não é bom para o empresariado e não é bom para os empregados. Por quê? Porque tudo aquilo que você investe na formação do empregado, tudo aquilo que você cria de estímulo para que aquele empregado se envolva na empresa, aquele que tem preocupação de fazê-lo, evidentemente, você perde rapidamente quando você não preserva a relação desse emprego. Não significa dar estabilidade ao empregado, é importante deixar isso muito claro, mas criar mecanismos que tornem a relação de emprego uma coisa mais perene, algo que seja mais, digamos assim, mais tranquilo na vida deles. Como, doutor? O senhor falou que não é estabilidade, mas então que mecanismos são Mecanismos, esses? por exemplo, em que exijam uma justificativa para a demissão. Por que eu vou demitir o empregado? E aí, por isso que eu digo que não é estabilidade. Porque eu não preciso alegar uma justa causa, eu não preciso dizer que o empregado cometeu uma falta grave para demitir. Eu posso ter um motivo de natureza econômica para demiti-lo. A minha empresa passa por uma situação econômica difícil naquele exato momento, eu discuto isso com o sindicato, como no caso das despedidas coletivas, e digo, olha, preciso abrir mão de 10 dos meus 100 empregados que eu tenho aqui. E esses 10 empregados vão me fazer uma economia interessante. Sem eles, eu vou perder os outros 90 empregos que estão aqui. Justificar, dar uma razoabilidade para esse fundamento. Ou então, vou dar um outro exemplo, em razão de natureza tecnológica. Eu comprei máquinas para melhorar a minha produtividade e com isso eu não preciso mais de tanta mão de obra. É isso que a gente precisa ter, uma transparência maior nessa relação de trabalho, para que o empregador diga, afinal de contas,
por que que eu estou demitido, o empregado saiba também por que está sendo demitido. Porque eu tenho certeza, as pessoas precisam se conscientizar disso. Ser demitido é algo muito ruim, é algo péssimo para a pessoa, acaba com a autoestima de qualquer pessoa. E eu sei que o empregado deve ficar se sentindo muito desamparado quando nenhuma justificativa é dada para que ele esteja sendo dispensado. Doutor, outro ponto polêmico e que a Ana Matra defende é a redução na jornada de trabalho. Como reduzir para todo mundo, para todas as categorias? A proposta que está em debate hoje no Congresso Nacional é uma emenda constitucional já tramitando há mais de 10 anos no Congresso Nacional, de 1999. E ela prevê a redução do texto constitucional, onde ela fala de jornada de 44 horas semanais, na verdade não é jornada, a carga horária de 44 horas semanais para a carga horária de 40 horas semanais. O que é isso, na realidade? É uma redução de um patamar político de limite de jornada. É razoável isso? Aí você me pergunta, é razoável? Eu acredito que sim. Nós temos, um juiz do trabalho tem uma vivência para perceber que todo processo que nos chega às mãos, ele contém lá um pedido de pagamento de horas extras. Que o empregador não pagou, ou se pagou deixou de inserir no recibo, ou se inseriu no recibo deixou de refletir sobre 13º e férias, ou seja, tem sempre algum problema de horas extras. Então a gente tem uma percepção de que o trabalhador trabalha a hora extra quase que sempre, ou pelo menos em boa parte do seu contrato de trabalho. Se existe isso, significa que tem uma demanda por trabalho para além da jornada normal. Se há uma demanda por jornada para além do horário normal, significa que eu posso, reduzindo essa jornada, acrescentar empregos no mercado. Eu posso ter gente sendo contratada para suprir essas horas. É claro que, reduzindo de 44 para 40, é um torno de 9% de redução, 10% de redução, eu não vou ter 10% do aumento da mão de obra, mas eu vou ter algo parecido com isso, ou próximo disso, um pouco menos do que isso, mas algum acréscimo. Vai ser importante isso. Até num debate que tivemos na Câmara dos Deputados recentemente, na audiência pública, foi dito uma coisa que me pareceu bastante relevante. Isso pode ser até mesmo uma ação afirmativa para vencer a crise, e não o contrário, não uma ação contra a crise. Eu crio mecanismos de modo que eu possa estimular a contratação de empregados. Isso não vai aumentar o custo da empresa? Vai, mas a empresa depois reduz isso com dois ganhos, a produtividade e o aumento da demanda. Porque se eu tenho mais gente trabalhando, eu tenho mais gente consumindo. Se eu tenho mais gente consumindo, eu tenho mais produto para vender. E isso, portanto, eu acho que pode ser uma solução interessante, inteligente e que coloca o Brasil num patamar de civilidade mais próximo de um dos grandes países do mundo. Doutor, falando em jornada de trabalho, e como o senhor disse, essa pesquisa também quis esmiuçar a vida do magistrado. Como é que está a jornada de trabalho de vocês? Números de processos? Essa pesquisa respondeu a essas questões? Respondeu e respondeu para a gente de uma forma muito surpreendente. Na verdade, nós percebemos, nós conseguimos ver, os colegas me parece que foram muito honestos na resposta, não imagino que os colegas teriam respondido nada que fosse verdadeiro, que os juízes trabalham muito mais do que essas 44 horas semanais. O que para a gente foi uma surpresa. Seja trabalhando como juiz, ou seja fazendo uma dobra de jornada trabalhando como professor, por exemplo, que é a única profissão que nós podemos exercer junto com a magistratura. Então, os juízes trabalham muito, significa que eles também estão muito cansados. Se estão muito cansados, também estão muito estressados. E estressados leva a doença profissional. Há uma grande quantidade de juízes hoje, no Brasil todo, que se queixam de que precisam se afastar do trabalho para poder se cuidar da sua própria saúde. Isso para a gente é muito ruim. E é até interessante você ter comentado esse assunto, porque eu também, nessa audiência pública que eu comentei, eu cheguei a fazer uma brincadeira. É interessante porque eu estou aqui brigando para reduzir a jornada dos trabalhadores para 40 horas semanais, mas os meus colegas certamente vão cobrar. Por que você não trabalha aí para reduzir a minha de 52 para 50, porque eu já estou cansado? E é uma brincadeira mesmo que eu faço, porque certamente o nosso trabalho tem um outro padrão, tem um outro nível, mas que certamente é hoje um trabalho muito desgastante. Como é que se resolve isso? Com vários mecanismos, ou melhorando a capacidade de negociação das pessoas, das partes, antes do processo vir a juízo, ou então melhorando a estrutura da Justiça do Trabalho, dando mais força aos servidores, mais juízes, mais gente trabalhando, para que a gente possa dividir melhor o trabalho. Era essa justamente a minha próxima pergunta. Como dar conta dessa demanda crescente, cada vez um maior volume de processos trabalhistas, contratando mais servidores, contratando mais magistrados, mais concursos, investindo em informática? Como resolver isso? Eu acho que todas essas soluções passam por tudo isso que você acabou de dizer, e talvez um pouquinho de cada uma delas. Eu não sei se simplesmente você contratar mais juízes e servidores resolve o problema, porque senão vamos estar aumentando cada vez mais a nossa máquina, tornando ela custosa, e pode ser que chegamos a um determinado momento que a gente não vai ter
muito mais para onde ir. É claro que tem determinadas regiões onde isso é absolutamente indispensável, regiões como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, por exemplo, os grandes centros estão muito sobrecarregados. Uma capital, por exemplo, que surpreendentemente tem muita quantidade de processos, muito mais comparável com São Paulo, é Manaus, para sua surpresa. Então, esses estados estão com uma demanda muito crescente e a gente precisa investir mesmo no aumento de servidores e de juízes nessas áreas. Mas em outros lugares, pode ser que você consiga resolver isso com uma maior eficiência. A questão do processo eletrônico, por exemplo, pode ser uma solução. A informatização das informações, tornar mais simples a forma como o juiz lida com isso, alterar regras processuais que talvez possam tornar mais sério e menos informal, mais ainda do que a justiça já é hoje, mas mais informal, com maior capacidade de articulação. Enfim, há uma série de mecanismos que seriam possíveis para poder levar a isso. Mas eu acho que para diminuir mesmo o processo, para diminuir mesmo a demanda, nós precisaríamos ter duas opções que eu já comentei até anteriormente. A primeira é a questão de melhorar um pouco essa relação de trabalho. Se nós continuarmos tendo uma rotatividade de mão de obra tão grande, significa que nós vamos ter uma grande quantidade de processos, continuar tendo uma grande quantidade de processos. E segundo, mecanismos que possam solucionar o problema antes dele chegar na Justiça do Trabalho. É incrível, mas às vezes você vai julgar um processinho cuja dúvida é apenas se as férias foram pagas com 7/12, quando deviam ter sido com 8/12. Olha, às vezes uma reunião lá do representante do sindicato com o chefe do departamento pessoal resolve esse problema, não precisa vir para a Justiça. E onerar a sociedade. E onerar a sociedade e o trabalho do juiz. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Muito obrigada pela sua participação e chegamos ao fim do Trabalho em Revista. Se você quiser rever este programa, é só acessar a página do TRT na internet, trt23.jus.br, e clicar no banner TV que está à direita do site. Lá você encontra também os mais de 50 programas que já fizemos. Aproveite para falar com a gente, envie seus comentários, sua sugestão, sua crítica. O endereço eletrônico está no seu vídeo. E agora você fica com a segunda parte do nosso programa, com as notícias e informes da Justiça do Trabalho. Obrigada e continue com a gente. E aí, tudo bem? Estamos começando a revisão desta semana. E estas são as manchetes. Prefeitura de Diamantino vai fazer a infraestrutura para a construção da Vara do Trabalho. A administração do TRT de Mato Grosso cria um banco de ideias. Trabalhadores da empresa Brenco chegam a um acordo. Em correição no Maranhão, o ministro cita TRT de Mato Grosso como exemplo. Presidente do TRT fará palestra na Justiça do Trabalho de Pernambuco. A Prefeitura de Diamantino se comprometeu a fazer os serviços de terraplanagem para a obra da sede própria da Vara do Trabalho desta cidade. Fará também calçamento, meio-fio e colocação das manilhas. Este compromisso foi firmado pelo prefeito Lincoln a uma equipe da administração do TRT de Mato Grosso que esteve na cidade para acertar detalhes para o início das obras. A construção da sede da Vara do Trabalho de Diamantino já tem recursos garantidos no orçamento do governo federal para 2009. O Banco de Ideias é uma novidade na Justiça do Trabalho de Mato Grosso. Trata-se de um projeto que visa incentivar, valorizar e premiar o conhecimento de magistrados e servidores para contribuir na melhoria da gestão e da qualidade de vida dos integrantes do tribunal. É um projeto da gestão estratégica do TRT com o intuito de valorizar e incentivar magistrados e servidores da 23ª região e criar mais um canal de comunicação para que os magistrados e servidores possam colaborar com a administração com novas ideias que possam otimizar e melhorar os nossos serviços. Como resultado, espera-se prestar melhores serviços à comunidade. O sistema pode ser acessado no site do Tribunal. As melhores ideias serão premiadas com viagens para o Nordeste, para o Pantanal e para a Chapada dos Guimarães. Trabalhadores da agroindustrial Brenco de Alto Taquari, no leste do estado, que estavam em greve, fecharam um acordo para dar fim ao movimento que paralisou os trabalhos da empresa por alguns dias.
Eles queriam aumento no valor das diárias. Fecharam o acesso à usina e interditaram a rodovia MT-100. E só aceitavam negociar com o Ministério do Trabalho de Brasília. A Brenco entrou com um dissídio coletivo na Justiça do Trabalho e pediu liminar para desocupação da usina. Mas o desembargador Osmair Couto negou a liminar e marcou a audiência de conciliação. No final da semana, os trabalhadores e a empresa entraram em acordo. Ficou acertado que seria rescindido o contrato de cerca de 700 trabalhadores. Eles receberam seus direitos e retornaram às suas cidades no estado de Alagoas. Assim, a empresa desistiu do acordo coletivo que havia proposto. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Reis de Paula, ao encerrar a correição no TRT do Maranhão, sugeriu a edição de norma interna que regulamente a aprovação de sentenças e acórdãos líquidos, com o auxílio da central de cálculos, tanto no procedimento sumaríssimo quanto no ordinário, tal qual ocorre na Justiça do Trabalho de Mato Grosso. Recomendou ainda a imediata divisão do tribunal em turmas e salientou a obrigatoriedade da uniformização da jurisprudência no âmbito do próprio regional, coisas que o TRT de Mato Grosso já adotou há alguns anos. O desembargador João Carlos Ribeiro de Souza, presidente do Tribunal de Mato Grosso, fará palestra na abertura da Oficina de Planejamento Estratégico, a ser realizada de 15 a 17 de junho próximo no TRT de Pernambuco. Ele vai falar sobre a experiência do Programa de Gestão Estratégica no nosso TRT, que vem sendo desenvolvido desde o início de sua gestão. O programa utiliza como ferramenta metodológica o sistema Balanced Scorecard, chamado de BSC. Aliás, esta metodologia foi recentemente adotada também pelo Conselho Nacional de Justiça. E agora vamos apresentar o calendário das varas itinerantes na semana que vem. De 18 a 22 de maio, haverá itinerante em Alto Araguaia, Vila Rica e Confresa e também em Lucas do Rio Verde. E a vocês, muito obrigado pela audiência. Na próxima semana estaremos aqui novamente. Até lá!